Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente tinha combinado, né? Vou passar aqui para vocês a aulinha relativa ao capítulo da unidade 5, né? Capacitores. Então, esse aqui é o nosso último capítulo da disciplina. A gente vai estudar esse componente aí que é chamado de capacitor. Então, a gente já tinha falado, né, sobre os resistores, lá em eletricidade 2. Falamos sobre os indutores, agora no nosso capítulo 4, né? O resistor, a gente viu que era a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a característica, né, de oposição à passagem da corrente elétrica é a resistência. A indutância, né, que é a característica dos indutores, é a oposição à variação de corrente num circuito. E, seguindo a lógica, né, agora os capacitores a gente vai estudar esse elemento que vão oferecer uma oposição à variação de tensão nos circuitos. Tá? Então, o capacitor, a gente pode começar a estudar o chamado capacitor elementar, que digamos que é um capacitor genérico, né? Mas que tudo que a gente estudar para ele se aplica a qualquer capacitor que vocês forem estudar. Então, os capacitores eles são componentes que são utilizados na maioria dos circuitos eletrônicos. Então, se vocês abrirem uma placa de um computador, de um notebook, de um videogame, com certeza vocês vão em algum lugar lá daquela placa encontrar um capacitor. Porque eles são utilizados desde as placas dos circuitos, né, que executam as tarefas até as placas retificadoras, né, na parte de filtragem ali na conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, vocês vão encontrar esses capacitores em vários locais e vocês vão estudá-los, né, no decorrer do curso e vão aplicá-los em diferentes momentos. Então, principalmente nas disciplinas de eletrônica, né, mais para frente, agora em eletricidade 4, quando a gente for estudar corrente alternada, né, então os capacitores eles vão aparecer para nós novamente. E a gente vai encontrar capacitor de tudo que é tamanho, formato, perfis. Então, vocês vão encontrar desde capacitores pequenininhos até capacitores grandes de potência, tá? Então, dependendo da aplicação, vocês vão encontrar diferentes tipos. Esse capacitor elementar, então, é um capacitor genérico, né? Ele não... Tudo que a gente analisar para ele, então, vai valer para os demais, enfim. Então, todas as características que a gente for estudar permanecem válidas. Então, vamos dar sequência. Então, o capacitor elementar, basicamente, tá? Basicamente, ele vai ser composto por duas placas condutoras, que a gente chama de armadura. Então, a armadura é essa estrutura aqui, né? Condutora, pode ser uma chapa de cobre, de alumínio, qualquer material condutor. E aí, conectado nessa armadura, a gente vai ter o terminal. Na outra armadura, que está aqui embaixo, que vocês não enxergam, a gente tem conectado outro terminal. Então, essa aqui é a simbologia para capacitor. A mais usada é essa aqui, né, com duas barrinhas retas. Vejam que é importante vocês diferenciarem, ó, não é parecido com fonte. Na fonte CC, a gente tem a barra de cima maior do que a barra de baixo, ou a de baixo maior que a de cima. A gente tem uma diferença no comprimento das barrinhas, né? Aqui as barrinhas têm o mesmo tamanho. Quando vocês encontrarem esse símbolo, isso aqui quer dizer capacitor. E no meio dessas placas isolantes, a gente tem o que a gente chama de dielétrico, que é nada mais é do que um material isolante. Então vocês vão ter chapinhas aqui de cobre, de alumínio, de ferro, qualquer material que seja condutor. E no meio vocês vão ter um isolante. Pode ser um plástico, pode ser uma cerâmica, pode ser papel. Qualquer material que seja isolante, ele pode ser um dielétrico. Claro que alguns isolantes são melhores que outros, como a gente estudou lá em eletricidade 1, né? E aqueles terminais, então, que a gente enxerga no capacitor, ó, então, essas duas estruturas metálicas que saem do capacitor são o que a gente chama de terminais, que são as partes do capacitor que a gente vai conectar no circuito, né? Então, um capacitor básico, né, um capacitor elementar vai ter isso. Então, vai ter uma armadura, vai ter ali os terminais e vai ter no meio ali o dielétrico, que é um material isolante. Basicamente, a função do capacitor é armazenar cargas elétricas. É como se ele fosse uma espécie de bateria, tá? Então, enquanto ele está conectado no circuito elétrico, ele tem a capacidade de armazenamento de cargas. Então, se vocês lembrarem lá de eletricidade 1, né, a gente usa a letra Q para representar carga, e a unidade de carga é o Coulomb.
só para a gente refrescar a memória. Quando o capacitor, então, descarregado, então quando ele está ao natural, fabriquei, não conectei ele em nada. A carga positiva é igual à carga negativa em uma dada armadura. Então, nessa placa aqui, se vocês olharem, para cada carga positiva tem uma carga negativa. Se vocês lembrarem lá de eletricidade 1 novamente, quando eu tenho esse equilíbrio, né, entre cargas positivas e negativas, a gente tem uma carga elétrica total igual a zero. Quer dizer que o corpo ele está neutro. Então, a armadura, no estado ali descarregado, no estado de repouso, né, as duas vão ter potencial neutro. Assim sendo, né, a diferença de potencial entre as placas vai ser igual a zero. Então, a tensão elétrica entre os terminais do capacitor será igual a zero. Quando a gente conecta um capacitor num circuito elétrico, e vejam que esse capacitor ele pode ser conectado tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, mas no momento a gente vai estudar apenas os capacitores ligados em corrente contínua. O semestre que vem, sim, quando a gente estudar lá em eletricidade 4, a gente vai estudar o capacitor em corrente alternada. A gente vai ligar os polos do capacitor aos polos da fonte. Então, os terminais do capacitor vão ser conectados numa fonte. Aqui tem um resistor no meio, só para ter um resistor no circuito, mas não precisaria, tá? Ele só está aqui com a função de limitar essa corrente, mas não tem problema nenhum. Ele poderia não existir aqui sem problema nenhum. O que acontece? Quando a gente conecta um terminal no polo positivo da bateria e o outro terminal no polo negativo, a gente vai ter um fenômeno, né? Vou expor ele a um potencial elétrico. Então, a gente vai ter o deslocamento de cargas, e aí a gente vai considerar o deslocamento de cargas positivas, né? Que é o deslocamento convencional da corrente elétrica, que a gente estuda desde sempre aqui no curso, né? Então, se vocês olharem para cada carga positiva que deixa o terminal da fonte e vai em direção à placa, eu tenho uma carga positiva da placa do capacitor que deixa a placa e vai em direção à fonte. Ou seja, se vocês olharem, não existe circulação de corrente no meio do capacitor. Então, pelo isolante, não circula corrente elétrica. Então, vejo que o balanço é feito através da fonte. Para cada carga que deixa a fonte do terminal positivo, eu tenho uma carga que chega na fonte no terminal negativo. Nesse caso, justamente pela tensão da fonte ser constante, né, vai acontecer justamente esse fenômeno. E esse fenômeno vai seguir acontecendo até que o capacitor iguale a tensão da fonte. Quando acontece isso, então se vocês lembrarem novamente, né, de eletricidade 1, quando eu tenho uma carga que deixa um material que estava nulo, que estava neutro, eu passo a ter então um desequilíbrio de cargas. Quando a gente tem um desequilíbrio de cargas, vai surgir então ali um campo elétrico no interior daquele material. Então, uma das placas, né, nesse caso a superior, que estava em contato com o polo positivo, ela vai ficar com um excesso de cargas positivas. Portanto, a polaridade daquela placa será uma polaridade positiva. E a armadura inferior, né, que está conectada no negativo da fonte, ela vai ficar com excesso de cargas negativas, justamente pela ausência, né, das cargas positivas que deixaram a placa em direção à fonte. Então, ali a gente vai ter um potencial negativo. Assim sendo, agora eu tenho uma diferença de potencial entre as armaduras do capacitor. Então, esse capacitor agora é dito carregado. Inclusive, é importante vocês tomarem cuidado quando vocês forem trabalhar em circuitos, forem mexer numa placa que tenha capacitores, porque mesmo depois, agora que a gente desligasse esse circuito, imagine, tirei a fonte, o capacitor ele permanece carregado. Então, se vocês colocarem a mão ali, vocês podem levar um choque. Então, principalmente em circuitos de televisão, por exemplo, tem capacitores muito potentes, que armazenam muita carga. Então, numa eventualidade, vocês desligam tudo, vão colocar a mão, levam um choque da placa. Por quê? Porque o capacitor ele fica carregado. Inclusive, nas placas mais modernas, tem locais específicos para a gente fazer o descarregamento dos capacitores. Basta tocar um terminal no outro que a gente consegue fazer a descarga.
Essa diferença de potencial, então, ela vai atingir um valor que não vai ser maior que o valor da fonte. Então, até o limite do valor do potencial da fonte, a gente vai ter essa tensão também nos capacitores. Esse movimento, né, de cargas que acontece, né, da fonte para o capacitor e do capacitor para a fonte é chamado corrente de carga do capacitor. Vejam que ele só vai acontecer enquanto o capacitor estiver carregando. No momento em que o capacitor igualar a tensão da fonte, esse movimento cessa. Então, até que ele atinja o carregamento completo, eu tenho corrente de carga. Depois que já tiver carregado, não vou ter mais deslocamento das cargas. Então, vejam, apesar da gente conseguir medir a corrente, tanto no terminal de chegada quanto no terminal de saída, e o valor ser o mesmo da corrente, lá dentro do capacitor não circula a corrente. Lá dentro do capacitor a gente tem um material isolante. Então a corrente ela faz esse movimento através da fonte, de uma armadura para outra, não por dentro do capacitor. Esse tempo, tá, entre a tensão ir de zero até chegar no valor máximo, a gente chama isso de tempo de carga do capacitor. Normalmente é muito rápido no circuito, tá? Quando a gente conecta, esse tempo aí de carga é rapidinho, ele já atinge a tensão da fonte. Uma vez que ele esteja carregado, ele vai manter aquela tensão nos seus terminais constante, até que ele seja desconectado. Mesmo desconectado, ele vai permanecer carregado por um certo tempo, até que a gente, de alguma forma, faça com que aquele excesso de cargas saia daquele capacitor, pode ser para uma outra parte do circuito ou daqui a pouco a gente descarrega para a terra. Mas o capacitor ele fica com aquelas cargas armazenadas. Como então eu tenho uma diferença de cargas, né, entre as duas placas do capacitor, lá dentro a gente tem então o surgimento de um campo elétrico, que por convenção a gente adota, ele sai da armadura positiva e vai em direção à negativa. É justamente esse campo elétrico que fica associado, né, o conceito de armazenamento de energia pelo capacitor. A energia no capacitor fica armazenada num campo elétrico. Então aqui está nossa simbologia, tá? Para o campo elétrico interno do capacitor. Então ele sai da placa positiva e vai em direção à negativa. Então quando a gente fala de capacitores, capacitor é um elemento que apresenta capacitância. Enfim, mas capacitância é uma característica nominal do capacitor. O que são características nominais? São aquelas características que a gente utiliza para especificar um componente. Quais são as informações básicas que o componente precisa para que eu saiba reconhecê-lo? Então, essas características nos capacitores, elas são a capacitância, a tensão de trabalho, a tolerância e o tipo de dielétrico. Então, a gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas. A capacitância é justamente a capacidade de armazenar cargas elétricas. E esse valor de capacitância ele pode vir escrito diretamente no campo do corpo ali do capacitor, ou eventualmente em alguns modelos de capacitores elas podem ser representadas por códigos, tá? Mas normalmente ela vem escrita. Se a gente pegar um capacitor qualquer, tá, ligado a uma fonte ajustável de corrente contínua, significa que eu tenho a capacidade de ir aumentando ou diminuindo a tensão, tá, da fonte. Então imagine que eu aplico uma tensão V e o capacitor vai armazenar uma carga Q. Quando eu dobro a tensão, aplico uma tensão 2V, eu consigo perceber que o capacitor armazena agora uma carga 2Q. Quando eu triplico a tensão, o capacitor armazena uma carga 3Q. 4V, 4Q e assim por diante. Percebam que existe uma relação linear entre tensão e carga, entre carga e tensão. A relação entre carga e tensão é justamente essa característica que a gente chama de capacitância. Então, se vocês olharem aqui, ó, proporcionalmente, ó, a constante Q por V aparece sempre, né? Então, Q por V é justamente a capacitância. Então, a capacitância de um capacitor é dada pela carga armazenada
em relação à tensão que foi aplicada sobre esse capacitor. Como se a gente pegar a carga total das duas armaduras, o somatório vai ser nulo, né? Porque a gente tem uma carga positiva em cima e uma carga negativa embaixo. A gente, quando faz esse cálculo, pega a carga apenas de uma das armaduras. E pega normalmente em módulo, tá? A gente não vai aplicar sinal aqui. Então a gente vai pegar só o módulo da carga armazenada em uma das placas pela tensão que foi aplicada. Se formos observar então, né, então qual vai ser a unidade de capacitância? Vai ser a unidade de carga por unidade de tensão. Unidade de carga é o coulomb, unidade de tensão é o volt. Isso, né, coulomb por volt no sistema internacional, a gente utiliza a unidade farad. Então, quando vocês especificarem um capacitor, vocês vão dar esse valor em farad, usando a letra F. 1 farad é uma unidade absurdamente grande, tá? Então, costumeiramente, a gente vai encontrar sempre os múltiplos e submúltiplos, né, associados ao farad. Então, o micro, o milli, o nano, o pico, eles vão aparecer muitas vezes, porque são os valores comerciais que vocês vão encontrar mais de capacitores. Então, aqui, 1 microfarad é 1 vezes 10 a menos 6, 1 nanofarad 1 vezes 10 a menos 9, 1 picofarad 1 vezes 10 a menos 12, 1 milifarad, que não aparece aqui no slide, 1 vezes 10 a menos 3, e assim por diante. Existem diversos valores comerciais, tá, de capacitância. Então, são valores que a gente encontra no mercado para vender. Os mais comuns são múltiplos e submúltiplos desses valores aqui de décadas, tá? 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 47, 56, 68, 75, 82 e 91. São valores padronizados, então são fabricados múltiplos e submúltiplos desses valores. Ou é 10, ou é 100, ou é 1, ou é 12, ou é 120, ou é 15, ou é 150, ou é 1,5. Vejam que não mudam esses valores, né, padrão, muda a posição da vírgula. Questão de padronização, tá, de fabricação. Vejam que assim, ó, se a gente pegar o conceito de capacitância, né, dois materiais condutores com um dielétrico no meio, onde esses dois materiais condutores estão carregados. Quando eu fabrico um capacitor, eu especifico direitinho exatamente o que eu quero. Mas, na natureza, qualquer coisa pode se transformar num capacitor, mesmo que a gente não queira. Então, se, por exemplo, a gente pegar na rua, então olhem, se vocês olharem na rua, quando sai na rua, olhem para cima do poste, né? Tem lá os condutores fase carregados. Então, se vocês olharem ali, eles são condutores de alumínio. Estão a uma determinada distância. Aqueles condutores no ar, eles estão ali dispostos a uma determinada distância e no meio, entre os condutores, eu tenho ar. O ar é um material isolante. Se eu tenho dois condutores e tenho um isolante no meio, eu tenho um capacitor. Então, se vocês olharem a própria estrutura da rua ali, de condução, da rede de distribuição, a gente cria um capacitor. Nesse caso, ele é indesejável, mas a gente cria. Então, vejo que em diversas situações do cotidiano podem surgir uma capacitância. Basta que tenha dois condutores separados por um meio isolante, tá? Isso acontece lá dentro da espira de uma bobina, daquelas que a gente ligou lá nos motores, nas linhas de transmissão, da linha de transmissão com a terra. Só que na maioria das vezes, né, esses valores de capacitância eles são desprezíveis. A gente não vai estudar esses, tá? Então, quem for para a área de engenharia vai eventualmente estudar capacitâncias de outras coisas. A gente vai se ater só aos capacitores, tá? Existe um instrumento, tá, que é capaz de medir a capacitância. Ou ele é exclusivo para medir capacitância, como esse aqui que está do lado aqui no slide, que é chamado de capacímetro. E também são usadas pontes de capacitância, que é um circuito específico com resistores e capacitores capaz de medir a capacitância, a gente não vai estudar. E o capacímetro ele pode também estar integrado ao multiteste, que vocês vão estudar no semestre que vem na disciplina de medidas elétricas. Então, o capacímetro ele pode ser uma função no multímetro ou ele pode ser um equipamento exclusivo para medir capacitância. Então, às vezes, você pega um capacitor, está apagado, vocês não sabem a capacitância,
Se vocês conectarem o capacímetro ali, vocês conseguem medir quantos farad tem aquele capacitor. Quais são os fatores que influenciam, então, na capacitância? Se a gente for pegar o capacitor mais clássico, tá? Que é um capacitor de placas paralelas, que é uma chapa em cima da outra, tá? Então, a capacitância, ela vai ser dada pela permissividade do dielétrico vezes a área da placa, de cada placa, tá? Não é somada a área das duas, é a área de uma delas, divididos pela distância entre as placas. Esse E, meio esquisito aqui, parece um E comercial, mas não é um E comercial, é um E diferente. Isso aqui é uma letra grega chamada epsilon. E a gente usa para representar a permissividade do dielétrico, que agora eu vou comentar no slide adiante. Então vejam que todas essas grandezas estão no sistema internacional. Capacitância em farad, a área das placas em metros quadrados, a distância entre as placas em metros e a permissividade em farad por metro. O significado físico da permissividade, a gente precisaria de uma análise microscópica, tá, do dielétrico. Teria que analisar lá a nível de molécula o comportamento de cada uma na presença de um campo elétrico. Não é o nosso objetivo, né? Se a gente for estudar mais lá na engenharia, enfim, às vezes nem se estuda tão a fundo, né, esses conceitos, né? A gente estudaria o porquê, né? Então, quais as características da permissividade. Para nós, a gente vai tratar a permissividade apenas como uma constante de cada tipo de dielétrico. Então, cada dielétrico tem uma permissividade diferente. Aqui, sim, a gente pode explorar o conceito de permissividade relativa, parecido com o que a gente fazia lá para permeabilidade magnética. Lembro que tinha o μ0, que era do vácuo, e o μ relativo, que dizia quantas vezes o material era mais magnético do que o vácuo. Aqui a gente vai fazer algo parecido. Só que a gente vai ter como referência a permissividade do vácuo. Então, a permissividade do vácuo, a gente vai chamar ela de epsilon zero. E ela vale 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Essa permissividade aqui é a do vácuo. Todos os outros dielétricos vão ter um valor relativo à do vácuo para dizer quantas vezes sua permissividade é maior do que a do vácuo. Então, aqui a relação entre a permissividade do material e a permissividade do vácuo, ela será igual à permissividade relativa. Lembrando, como é relativo, não tem unidade, né? Então, alguns exemplos, ó. A permissividade do ar, ó, é relativa do ar, 1,0006, praticamente igual a 1, né? Então, vejam que a permissividade do ar e do vácuo são muito próximas. Quando a gente pega outros materiais, né? Então, outros dielétricos, por exemplo, o óxido de alumínio, 8,8, a mica, 5,4, polietileno, 2,26, polipropileno, 2,25, poliestireno, 2,53. Todos esses polis aqui, eles são tipos de plástico, tá? Derivados do petróleo. São modelos de plástico que a gente pode encontrar. Então, todos esses elementos aqui, ó, são dielétricos e a permissividade deles é maior do que a do vácuo. Então, eles são materiais isolantes melhores do que o vácuo, né? Outra característica importante é a tensão nominal. Por que a tensão nominal é importante? Bom, porque eu preciso saber o quanto de tensão suporta o meu capacitor. Então, se o meu capacitor é fabricado para 110 volts e eu ligar ele numa rede de 220, ele vai queimar. Então, a tensão nominal que ele suporta é também uma informação importante que a gente tem que fornecer. Porque eu preciso saber qual é a tensão máxima que o capacitor suporta sem danificar. Essa tensão nominal do capacitor, ela vai depender então da rigidez dielétrica do material isolante e da distância que a gente tem entre as placas. O que é a rigidez dielétrica? Rigidez dielétrica, ela é uma característica dos materiais isolantes que especifica qual é a máxima tensão que pode ser aplicada por unidade de comprimento do material, normalmente em kV por centímetro ou kV por milímetro, sem que ocorra sua ruptura. Na prática, significa dizer o seguinte: nenhum isolante é perfeito. Todo material isolante, em algum dado momento, ele pode vir a se tornar um condutor. Se eu aumentar cada vez mais a tensão, aumentar, vai chegar um dado ponto em que o isolante deixa de ser isolante e se torna um condutor.
Quando isso acontece, a gente diz que é rompida a rigidez dielétrica do material. E aí o material isolante vai passar a conduzir corrente elétrica. E aí ele se torna o condutor. Um exemplo clássico disso, todo mundo já deve ter observado, é o relâmpago e o raio. O ar, ao natural, ele é isolante. Só que as nuvens se carregam. Conforme elas vão se carregando, elas vão aumentando o potencial elétrico. Chega um momento em que esse potencial elétrico ele pode romper a rigidez dielétrica do ar. Quando isso acontece, a gente tem a circulação de corrente pelo ar, que é justamente o momento que a gente tem aquela descarga elétrica, né, que é chamado de arco elétrico, que a gente chama de raio, né? Então, naquele instante, o raio são cargas elétricas circulando pelo ar. Ali se diz que rompeu a rigidez dielétrica do ar. No capacitor, essa tensão nominal ela pode vir escrita ou diretamente no corpo do capacitor, que é o mais comum, ou também pode vir representada através de códigos para alguns modelos de capacitores. Outra característica importante que é especificada no capacitor é a tolerância. O que significa isso? O fabricante ele vai fabricar um capacitor com valor de capacitância. Só que dificilmente ele vai acertar na mosca, né? 100 microfarad. Não quer dizer que ele vai ter 100. O fabricante ele vai fabricar naquele valor, mas ele vai garantir que o valor da capacitância esteja compreendido numa determinada faixa. Essa determinada faixa é determinada pela tolerância. Então, por exemplo, se a gente pegar uma tolerância de 5%, mais ou menos 5%, para um capacitor de 100 microfarad, significa que para vários capacitores que forem fabricados, a capacitância deles vai estar entre 95 e 105, isso garantido pelo fabricante. Mas eu posso pegar 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105. Cada um que eu pegar aleatoriamente pode ter um valor diferente de capacitância, mas dentro da faixa dos 5%. Então vejo que quando a gente vai substituir um capacitor num circuito elétrico, é importante cuidar da tolerância. Imagine que vocês pegaram um circuito que tinha um capacitor aqui, por exemplo, com a tolerância F, que é 1%. Daí vocês vão lá e trocam por um capacitor M, que é 20%. É muita diferença, né? Então, se a gente pegar os mesmos 100 micro, um capacitor F vai variar entre 99 e 101. Um capacitor M vai variar entre 80 e 120. Daqui a pouco, esse capacitor M pode não conseguir fazer a mesma função que o capacitor F fazia no circuito. Então, sempre observem a tolerância na hora de substituir um capacitor. Obviamente, conforme a tolerância, tolerâncias mais baixas, os capacitores vão ser mais caros, né? Quanto mais alta a tolerância, menos rígido é o processo de fabricação, os capacitores tendem a ser mais baratos. Tipos de dielétrico que a gente encontra, outra característica nominal dos capacitores. Então, a gente pode classificar os capacitores de diversas maneiras. Uma das mais comuns é o tipo de dielétrico, tá? Que é o material que é usado como isolante. Ele pode ser enrolado com armadura, então a gente pode ter uma armadura bobinada, então as placas paralelas elas são enroladas uma dentro da outra com o dielétrico no meio. Eu posso ter as placas paralelas, eu posso ter várias camadas. Então, como eu tenho uma gama muito grande, né, de características físicas que a gente pode encontrar diversos aspectos físicos para os capacitores, tubular, plano, etc. Os mais comuns que a gente tem são os capacitores cerâmicos, e aqui tem as faixas, normalmente a gente encontra de capacitância e tensão, os capacitores plásticos e os capacitores eletrolíticos. Vejam que uma característica importante dos capacitores é a questão da polaridade. O que significa? Significa que o capacitor, não sendo polar, ele pode ser ligado de qualquer forma, tanto faz se a gente conecta um terminal ou outro num local do circuito. Quando a gente se importa com a polaridade, vocês vão ver que aí sim, eu tenho um terminal específico que tem que ser conectado no negativo e um terminal específico que tem que ser conectado no positivo. Então, se tiver a questão de polaridade, a gente tem que atentar a isso na hora de fazer a conexão elétrica. Capacitores cerâmicos, então, eles vão utilizar material cerâmico como dielétrico. As armaduras, elas podem ser placas metálicas ou simplesmente uma tinta condutora aplicada sobre a cerâmica.
Então vejam que dá para ter duas plaquinhas e um cerâmica no meio, ou ter só uma placa de cerâmica onde eu pinto em cima e pinto embaixo com uma tinta condutora e aquilo ali faz às vezes de armadura. E aí eu conecto ali os terminais. Esses capacitores eles são apolares, então eles podem ser conectados tanto em corrente contínua quanto alternada. Tanto faz o lado que eles são ligados. Se vocês olharem que o formato deles parece umas balinhas, né? Normalmente eles são desse formatinho circular. As tensões nominais podem atingir altos valores, então trabalho com uma boa gama aí de tensão. E como a permissividade é baixa, tá? Eles são fabricados para baixas capacitâncias, esse modelo de capacitor aqui. E, inclusive, essa capacitância ela pode variar com a temperatura. Então, se ficar muito frio ou muito quente, a capacitância desse capacitor pode variar. Um outro tipo de capacitor que a gente tem são os capacitores plásticos. Então, muitos deles utilizam material plástico como dielétrico, por exemplo, poliéster, polipropileno, poliestireno, né? E eles podem ser construídos de forma metalizada ou não. Os não metalizados, eles têm lâminas de alumínio que são isoladas com plástico no meio. Então, esse não metalizado é meio parecido com o conceito ali do capacitor cerâmico. O capacitor metalizado é aquele que tem um dielétrico de filme plástico e na superfície é depositada por um processo de vaporização uma camada de alumínio. Então eu tenho a estrutura do dielétrico e em cima eu deposito o material condutor, em cima e embaixo. Qual é a vantagem do metalizado? O metalizado ele consegue apresentar maiores capacitâncias para a mesma dimensão e uma capacidade de autorregeneração quando acontece um curto-circuito. O que significa isso? Imagine que aconteceu um curto-circuito no capacitor. E aí o dielétrico derrete ali. O material da armadura derrete. Com a função da temperatura elevada, aquele derretimento do alumínio em conjunto com o material dielétrico faz surgir ali um óxido de alumínio. Então o óxido de alumínio é um material isolante. Então quando ele resfria, o óxido de alumínio ele vai tapar aquele buraquinho criado pelo curto-circuito. Então o capacitor ele volta a funcionar, ele não se danifica num curto-circuito. Ele tem essa capacidade de se auto-regenerar. Os capacitores plásticos eles são apolares, então eles podem trabalhar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Já os capacitores eletrolíticos, eles possuem dielétrico com óxido de alumínio ou óxido de tântalo. É tipo um material pastoso, assim, tá? Que são materiais isolantes. Normalmente os eletrolíticos eles são polarizados, tá? Então se vocês olharem aqui o capacitor, vocês vão ver que um terminal é mais curtinho que o outro. Quando vocês compram, então esse capacitor assim que parece um cilindro, ele tem marcadinho aqui, ó, inclusive na lateral, ó, o menos, 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 ó. Então esse terminal mais curtinho é o terminal negativo. Então esse aqui é a placa negativa e tem o terminal mais compridinho, a placa positiva. Então tem lado para conectar no circuito quando ele estiver em corrente contínua. Existem, tá, alguns capacitores eletrolíticos que suportam, por alguns instantes de tempo, uma corrente alternada, que é o caso dos motores monofásicos que vocês vão estudar lá em máquinas 2. Então, máquinas 2 não, máquinas 3, se eu não me engano. Mas lá vai ter um capacitor eletrolítico que suporta uma tensão alternada, mesmo ele sendo polarizado, tá? Mas por pouco tempo. Por mais tempo ele queima. Qual é a vantagem do capacitor eletrolítico? Alta capacitância específica. Então, para um volume bem pequenininho, eu consigo atingir altas capacitâncias, quando comparado com outros modelos de capacitores. Aqui, só para simplificar para vocês, vários modelos de capacitores que existem no mercado aí que vocês podem encontrar. Então, se vocês estiverem vendo o vídeo, aí deem uma pausa, leiam aqui os modelos, tá? Aquele que eu falei para vocês, ó, uma chapa enrolada dentro da outra, com o dielétrico no meio, vários formatos aí, tudo isso aqui são capacitores. Como é que então é a relação entre tensão e corrente no capacitor? Se a gente lembrar lá de eletricidade, né, a relação entre tensão e corrente é uma característica muito importante dos componentes elétricos. Ela é dada pela lei de Ohm, né? Então, a corrente vai ser a tensão divididos pela resistência. Se a tensão que a gente aplica no capacitor variar, a carga do capacitor ela vai variar de maneira proporcional. Então, se a gente pegar aquela equação que a gente viu lá no começo, então,
uma variação de tensão, um delta, né? Tensão final menos inicial. Então, a carga também vai ter uma carga final menos uma carga inicial. Então, um ΔQ é igual a capacitância vezes um ΔV. Se a gente pegar o valor da corrente média que circula no capacitor, e essa equação da corrente é lá de eletricidade 1, né? O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas em um determinado tempo. Então, quantidade de cargas no intervalo de tempo, eu tenho a corrente elétrica. Então, vejam aqui ó, que o ΔQ, isolando, será igual a corrente vezes a variação de tempo. Se a gente pegar, então, e substituir o ΔQ na equação aqui de cima, nós temos, então, que a corrente média num capacitor, ela será igual à capacitância desse capacitor vezes a taxa de variação da tensão. Então, ΔV por ΔT. Essa nos dá, então, o valor da corrente média. Vejam, então, que só existe corrente no capacitor quando tiver variação de tensão nos terminais. Vejam de novo a palavra mágica que eu falo para vocês desde o capítulo 4. Variação. Então, se eu tenho variação de tensão, eu tenho carregamento do capacitor. Se a variação de tensão é positiva, indica que o capacitor está carregando. Se a variação de tensão é negativa, o capacitor está descarregando. Então, se o capacitor é ligado a uma fonte de corrente contínua, e aí depois desse tempo, né, ele chega num platô, né, ele fica num valor constante, a gente chama isso de regime permanente. Ele vai se comportar como um circuito aberto para a fonte. Porque depois que ele carrega e a tensão equilibra, a tensão nele vai ser a mesma da fonte, não vai ter mais corrente. Então, se não vai ter mais corrente, é como se ele fosse um circuito aberto. Se o capacitor é ligado em corrente alternada, como a tensão varia o tempo todo, ele vai ficar carregando e descarregando periodicamente, que é o que a gente vai ver no semestre que vem. Isso significa, então, que a tensão nos terminais de um capacitor, ela nunca vai variar instantaneamente. Ele não vai carregar instantaneamente e não vai descarregar instantaneamente. Ou seja, a energia armazenada no campo elétrico do capacitor não pode variar instantaneamente, porque uma variação instantânea de energia representaria uma potência infinita, e isso não existe fisicamente no circuito elétrico. A partir daí, então, a gente pode bolar então um novo conceito para a capacitância, que é justamente dizer que a capacitância é a oposição à variação da tensão no circuito elétrico, que é uma inércia de tensão. Então, se a tensão está no valor alto, eu quero que ela fique no valor alto. Se a tensão está no valor zero, eu quero que ela continue no valor zero. Então, ela se opõe a variações do nível de tensão. Vamos resolver, então, um exemplo juntos aqui. Então, considere que um capacitor de 1 microfarad foi aplicada uma tensão que varia no tempo. E essa figura 5.7 é uma figura lá da apostila, tá? Que vocês podem observar, e esse aqui é o exemplo da apostila. Inclusive, vocês podem usar o que a gente resolveu aqui nesse vídeo para fazer igual lá na apostila. Ele pede, então, que a gente calcule a taxa de variação da tensão em cada intervalo, represente graficamente a corrente no capacitor em função do tempo, indique os intervalos de tempo em que ocorre a carga e a descarga do capacitor. Então, vamos lá. Aqui tem o gráfico, então, da tensão que foi aplicada e o gráfico da corrente que a gente tem que completar. Vamos dividir, então, o gráfico em 6 partes, que são justamente os intervalos de variação da tensão, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, de 0 a 2 microsegundos, a tensão está aumentando. De 2 a 4, a tensão fica constante. De 4 a 6, a tensão está diminuindo. De 6 a 8, a tensão está diminuindo. De 8 a 10, a tensão está constante. De 10 a 12, a tensão está aumentando. Como vai ser o comportamento da corrente, então, para cada intervalo de tempo? Vamos analisar. Se a gente pegar o trecho 1, valor final da tensão, 20 milivolts. Valor inicial da tensão, 0. Então, o ΔV1, variação de tensão do intervalo 1, será 20 menos 0, 20 milivolts. O tempo transcorrido vai ser o tempo final menos o inicial. O tempo final é 2 microsegundos.
Tempo inicial, 0. Logo, ΔT1 é 2 micro. Se a gente realizar essa continha aqui, né? Então, 1 microfarad vezes ΔV, que vale 20 mili, divididos por ΔT, que vale 2 micro, a gente vai chegar, então, que o valor da corrente média, né, no intervalo 1 é de 10 miliamperes. Então, está aqui representada no gráfico. Vamos, então, agora para o intervalo 2. No intervalo 2, tensão final, 20 mili. Tensão inicial, 20 mili. Vejam que o ΔV1, ΔV2, tem que arrumar aqui depois, desconsidere que é o ΔV2, é igual a 0. Então, ΔV2 igual a 0. O ΔT2 também, temos que arrumar esse índice aqui, vai ser o tempo final, que é 4 micro, menos o tempo inicial, que é 2 microsegundos. Como ΔV é 0, corrente é 0 no intervalo 2. Acho que ficou errado em todos os slides. Eu vou arrumar isso aqui no material que eu vou passar para vocês, tá? Mas aqui, como a aula eu já gravei quase toda, vai ficar errado esse índice aqui. Vocês observem só o trecho 3, 4, 5 e 6, tá? Então, o índice aqui do ΔV e do ΔT. Então, vejam, ó, agora do intervalo 3, ó, tensão final, 0. Tensão inicial, 20 mili. Então, ΔV, 3, vai ser 0 menos 20 milivolts. Tempo final, 6 micro. Tempo inicial, 4 micro. Então, igual, ΔT vale 2 micro. Se a gente fizer essa continha agora, a corrente vai ser menos 10 miliamperes. Então, está aqui representado menos 10 miliamperes no trecho 3. No trecho 4 temos a mesma coisa. A tensão final agora é menos 20, tensão inicial é 0. Menos 20 menos 0 dá menos 20. Tempo final é 8, tempo inicial é 6, ΔT vale 2. Continuamos com uma corrente de menos 10 miliamperes. Trecho 5 agora, tensão final menos 20, tensão inicial menos 20 também, ΔV igual a 0. O tempo final é 10 micro, tempo inicial 8 micro, ΔT vale 2, corrente igual a 0 também. E no último trecho, a gente tem que a tensão final é 0, a tensão inicial é menos 20. 0 menos menos 20 vai dar 20 milivolts. Então, o tempo final é 12, tempo inicial é 10. Então, novamente, temos uma corrente de 10 miliamperes. Resumidamente, o gráfico final, né, da corrente no capacitor vai ficar dessa forma. Então, veja que a corrente vai variar alternadamente o seu sentido no circuito, conforme os momentos de carga e descarga do capacitor. Nos trechos 1 e 6, a gente tem a carga. Nos trechos 2 e 5, a gente tem a descarga do capacitor. Nos trechos 3 e 4, a gente não tem carga nem descarga, ele está sem variação de tensão. Desculpem, não, ficou mal aqui, ó. Outra coisa que a gente tem que arrumar, ó. Nos trechos 1 e 6 nós temos a carga, nos trechos 3 e 4 a gente tem a descarga. Não é 2 e 5, eu vou arrumar no material também aqui, tá? Prestem atenção, nos trechos 3 e 4 temos a descarga, que é justamente quando nós temos a corrente negativa. Nos trechos 2 e 5 a gente tem corrente zero no capacitor, ele está no momento de estabilidade. Por fim, a gente vai estudar a parte de associação. Assim como a gente associava para os resistores, a gente também pode associar os capacitores. O que acontece? Normalmente, às vezes, a gente não encontra a capacitância que a gente precisa. Quando a gente não encontra, a gente vai associar os capacitores para chegar numa determinada capacitância desejada. Então, na associação de série, se a gente olhar, ó, a carga armazenada vai ser igual em todos, porque é um circuito série. A tensão em cada capacitor vai ser um valor diferente. Então, no circuito série, se vocês lembrarem, ó, essa aqui é a tensão da fonte, V1, V2, V3, vai ter uma tensão em cada capacitor. Somando todas as tensões, eu tenho a tensão da fonte.
Se a gente substituir a equação da capacitância aqui nessa equação aqui das tensões, a gente vai chegar aqui 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante. Se vocês repararem, isso aqui é justamente a maneira de calcular o resistor equivalente de um circuito paralelo. A gente usa a mesma estrutura, só que para calcular a capacitância equivalente do circuito sério. E aqueles casos especiais seguem valendo. Quando eu tenho apenas dois capacitores, o C equivalente vai ser C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Quando eu tiver vários capacitores iguais associados em série, é só pegar a capacitância de um deles e dividir pela quantidade. Isso aqui vocês faziam lá para a associação paralela quando era resistor, e agora a gente faz para a associação série quando é capacitor. Mesmo raciocínio, então, e mesmo cálculo. Por consequência, agora, ó, na associação paralela, se vocês observarem, tensão é a mesma em todos os capacitores. A carga vai se dividir, né, conforme cada capacitor. Então, a carga total que sai da fonte é a soma das cargas de cada capacitor. Substituindo as duas equações, a gente vai ter que a capacitância equivalente é igual à soma de todas as capacitâncias associadas em paralelo. O mesmo cálculo, o mesmo raciocínio que a gente aplicava para resistores em série. Então, veja que agora é o contrário quando a gente lida com capacitores. Quando a associação for mista, é aquilo, né? Cada circuito vai ser um circuito diferente, vai ser analisado de maneira única. Vocês vão ter que avaliar, faço série primeiro, faço paralelo primeiro. Cada circuito vai ser diferente um do outro, assim como a gente fazia lá em eletricidade 2. Era isso então, pessoal. Muito obrigado. Vejam que eu vou fazer aqueles ajustezinhos ali no material que está comentado no vídeo. E estudem. Abraço!